E aí, moçada, aqui Marcos Oriá, começando mais um programa Hashtag Arte, direto dos estúdios da TV Dedê, a TV da casa de Vovó Dedé. E hoje temos a alegria, a felicidade de bater um papo massa com Marcílio Lopes. E aí, Marcílio, beleza? Ô, Marcos, quero agradecer, né, assim, o convite de participar aqui do seu podcast e também agradecer a André Dalólio, né, que fez essa ponte, né, entre a gente para me trazer para cá. E fico muito feliz de estar aqui na casa da Vó Dedé, né, que belíssimas instalações a gente tem aqui, com suporte para essas crianças aqui da região. Acho que trabalhos como esse são, né, muito válidos, né, para a sociedade, né. Então eu vejo que realmente aqui desejo sucesso sempre para a casa da Vó Dedé, que ela realmente possa formar realmente futuros cidadãos, né, homens de bem, que é que o mundo está realmente precisando muito. Isso. A casa de Vovó Dedé, para quem não conhece, fica aqui na Barra do Ceará, em Fortaleza, Ceará, Brasil. Eu gosto de dizer que é no Brasil porque já tem crianças que foram formadas aqui. A casa de Vovó Dedé tem 30 anos e tem crianças que chegaram aqui com 5 anos de idade que hoje dão aula de piano em conservatórios da França. Então, e pelo Brasil, né? Pelo Brasil afora, estão estudando música na UES. E, como você disse, forma pessoas, forma artistas, forma cidadãos, né? Pessoas que vão contribuir para um mundo melhor. Isso aqui é fantástico. E através da arte, né? E falando em arte, Marcílio, como é a tua história com a arte? Conta aí para a galera como é que o Marcílio Lopes teve esse encontro mágico com a arte. Bom, Marcos, eu acho que para a gente falar de arte, a gente tem que falar das nossas origens, né? Uhum. Acho que a gente não pode desvincular as duas coisas, né? Então, eu venho de uma família, né, que o pai era militar, a mãe costureira, tá? E aí foram 6 filhos. Eu até coloquei na minha biografia, foram 5, mas é porque o mais novo, ele faleceu ainda bebê. Certo. E aí são 5 filhos, todos homens, né? E foi muita dificuldade, assim, para criar essas crianças, né? E, assim, às vezes eu vejo alguns artistas falando, né, da questão de sempre estar na inventividade dos brinquedos e tudo mais, naquele mundo lúdico. E eu realmente também eu tinha esse viés, né, de estar criando. Às vezes eu ganhava um carrinho de plástico, eu desmontava o tal do carrinho, só queria as rodas. Porque das caixinhas de remédio, eu ia fazer o meu próprio carro, né? Que legal. Eu pintava o carrinho, fazia colagem com resto de tecido que a minha mãe cortava, né, e fazia, né? Lembro muito assim daquele filme Se Meu Fusca Falasse, né? Que tinha o número no capuz desenhado, aí eu pegava tecido, recortava o número, colava, fazia uma coisa realmente assim que eu queria, né? Tá Inventividade e criatividade. Inventando em cima da brincadeira, né? Que legal. Inventando em cima da brincadeira. Então, eu acho que assim essa infância feliz de 5 irmãos é muito bacana e muito assim contribui muito, né? Foi determinante, né? Foi determinante porque toda criança é um artista, né? Basta você deixar que o talento realmente venha, né? A primeira forma de comunicação, né, Marcílio? As crianças primeiro desenham para depois passar a escrever. Isso vem muito também na pré-história, né? Quando a gente tem os nossos ancestrais lá, né? O homem de Neandertal que já pintava nas cavernas com a arte rupestre, né? E assim, eu vejo alguns trabalhos de alguns artistas que hoje em dia ainda se espelham no rupestre, né? O seu trabalho, por exemplo, o seu também, eu acho que tem esse viés, né? Exatamente. E são trabalhos, Marcos, que eu vejo que agrada muito assim as pessoas porque está no nosso DNA. Isso. Né? Então, quando a pessoa olha, não tem como a pessoa não se identificar de alguma forma com aquilo, né? Verdade. Então, eu sou do tempo também que a gente brincava com esses carrinhos que eu fazia questão de montar, né? Gostava também de fazer aqueles brinquedos, não sei se você pegou esse tempo, você é mais novo que eu, frutas, manga, coisa assim, colocava, e montava espetava, né? Exato. Pegava os palitos, montava espetava. Os bichinhos ia e lá fazia. na casa da vovó Maria, tinha uma mangueira grande, aí caía as mangas, a gente corria para as mangas, espetava e fazia boi, fazia vaca. Exatamente. E ali a imaginação fluía e a gente brincava e se divertia e tinha toda essa questão. Verdade. Né? E também pude ter também essa questão de brincar na rua, de estar sentado na calçada. A gente teve essa sorte, né? Na tradição da cultura cearense, que é o lado da sombra, todo mundo queria estar no lado da sombra, de tarde, todo mundo, a rua inteira ficava do lado da sombra, fofocando do pessoal que estava do lado do sol. Sentado na calçada. Na calçada, exatamente. Batendo papo, falando da vida alheia, né? Exato. Bom demais. Então, era bom demais, né? Então, tudo isso contribuiu, assim, de uma maneira, acho que determinante mesmo, assim,
no meu pensamento de arte, né? Entendi. E aí, na época de colégio, meus cadernos sempre eram desenhados, aqueles cadernos de 8, 10 matérias, sei lá, que nós tínhamos antigamente. Isso. E naquelas contracapas de uma disciplina para outra, sempre eu desenhava cidades. Atrás, né? Que legal. Eu desenhava cidades e eu não sabia por quê. Né? E desde criança eu dizia que queria ser arquiteto, também sem nunca conhecer arquitetura, sem na família ter nenhum arquiteto, sem na família ter nenhum engenheiro. Que coisa interessante. E eu falava tudo isso quando criança que queria ser arquiteto. E consegui realizar, né? Então eu digo assim, eu sou uma pessoa feliz porque eu sou realizado realmente no que eu me propus a fazer. Né? Desde criança falava que ia ser arquiteto. Sou arquiteto. Tinha outros arquitetos da família? Não, tinha contato ninguém. com outros arquitetos? Agora interessante também que a minha avó e minha bisavó, no interior, né, que eles tinham uma fazenda na região de Aracuiaba, Baturité, e nas férias nós íamos para lá. Pai e mãe, né, 5 filhos, queria se livrar dormindo nas férias. Então botava leva tudo para a fazenda, né? Todo mundo no pau de arara, que a minha avó tinha um caminhão, todo mundo no pau de arara, e a gente ia para essa fazenda. E passávamos as férias lá. E no sábado era o dia da feira. Né? Daí também vem a minha paixão pelo artesanato. Que legal. Né? Que a minha avó levava a gente para a feira. A gente ia na boleia do caminhão com ela. Né? E quando chegava, às vezes, em Baturité, tem uma ponte bem na entrada da cidade, aquela ponte vivia caindo antigamente. Meu Deus. E eu escutava a minha avó dizer com a minha bisavó assim, será que não vai aparecer um arquiteto para fazer uma ponte que sirva para cá? Puxa, que legal. Então, eu acho que é disso que... Para resolver o problema da tua avó, o problema da passagem. O menino ficou ali na cabeça e disse, cara, eu resolvo isso. Eu não sei, não sei se vem disso. E eu não sei de onde aquelas velhinhas, né, tiveram essa ideia de arquitetura, numa época, naquele tempo. Era engenheiro, né? A maioria do pessoal se falava muito em engenheiro, né? A arquitetura é bem mais recente do que a engenharia. Tanto que teve uma época que eu lembro que eu entrei na faculdade de arquitetura, também estava conversando há pouco, em 90, e a galera dizia, quem vai fazer a planta é o engenheiro. Depois é que a arquitetura se firmou e os arquitetos começaram a fazer os projetos, que é o devido. Né? Mas aí, na época da tua avó, ela já falava em arquiteto, era mesmo para tu ser arquiteto. Eu achei que ela realmente era assim... Era para frente. Da frente. Exatamente. Que aí legal. eu escutava isso, né? Então, isso aí eu fui... Tanto, Marcos, eu confesso aqui para você que o meu primeiro dia de aula na UFC, rapaz, eu fiquei assim parecendo um meninozinho, criança, quando eu vi aquelas pranchetas enormes, que legal. Aquelas réguas paralelas, aquela coisa, era um universo que se abria ali para mim de uma maneira que eu não imaginava. Maravilha. Que ano foi isso? Tu lembra? 81. 81. 17 anos, né? Poxa, 17 anos eu entrei na escola de arquitetura. Que é mágica, né? Que é mágica, né? Transformadora, né? Eu não sei como é que são a gente sabe como é que funciona as outras escolas de arquitetura aí pelo Brasil, mas a escola de arquitetura da UFC, ali vizinha ao MAUC, na Avenida da Universidade, ela tem uma aura diferente, né? Tem uma aura diferente. É espetacular aquilo ali. E assim, lógico, temos que reconhecer assim, tudo que a gente deve aos nossos professores, né? Que sem professor ninguém é ninguém. Acho que é a profissão que deveria ser mais valorizada é de professor. Isso, com certeza. E aí meu caminho pela arte começou aí na arquitetura, né? Porque eu comecei a conhecer, estudar a história da arte, comecei vizinho ao museu, vendo as telas do Bandeira lá dentro, né? Chico da Silva, obras, né, assim, icônicas, né, assim, para o nosso... O mal que é incrível. Para o nosso estado, né? E eu comecei a conviver com aquilo, né? E quando me formei, o que é que ocorreu? O mercado estava aberto para receber quem quisesse fazer ambientação. E eu passei minha faculdade inteira dizendo que eu não queria fazer ambientação. Ia trabalhar com a parte de edificações mesmo. Parte de edificações. Só que quando eu saí da faculdade, o mercado estava de braços abertos, pedindo, quem quer vir fazer, né? E foram me aparecendo trabalhos e eu entrei nesse mercado da ambientação. E daí, né, ambientação é design, é arte, é tudo, né? E é o que eu costumo dizer, né, que é a coisa mais certa, né? A arquitetura é arte como qualquer uma dessas outras artes. A arquitetura é arte. A diferença é que a arquitetura ela tem 4 dimensões, né? 4 dimensões, exatamente. Enquanto a gente, nas artes visuais, a gente tem 2, 3 na escultura, na arquitetura a gente tem 4, porque a gente traz na arquitetura o espaço. Isso.
né? E a função do espaço. A função, né? Do espaço. Aí, função quando você começa a fazer a função do espaço, você está criando o lugar, né? Isso. E aí você cria o lugar. É a arte habitável, né? É a arte habitável. É a arte, né? habitável, é a arte que a gente usa, é a arte onde a gente vive, né? É incrível. Agora, o processo criativo da arquitetura, ela muitas vezes, e talvez todas as vezes, se assemelha à das artes visuais. A diferença é porque você tem um cliente. A diferença é porque você tem um cliente, né? Não é diferente. É a mesma coisa. Tanto parece muito. Que às vezes eu me considero, né, iniciante, assim, estou engateando nas artes, mas quando eu pego uma tela, é como se fosse projeto, entendeu? Como se fosse projeto. Entendi. Eu faço croquis, eu boto no CAD, que é a minha ferramenta de trabalho, desenho no CAD, boto medidas. Então, o processo ele parece muito com o projeto. Com o projeto. Né? E depois eu transfiro, né? Agora, assim, eu sou arquiteto, mas sempre tive a mente muito inquieta como do artista. Entendi. Né? Tudo para mim dá ideias. Mas sempre pensou em fazer arquitetura? Sempre. Não pensou, porque muitos artistas, eu converso, a gente recebe muitos artistas aqui no Hashtag Arte, e muitos foram para, que foi o meu caso, que eu fui para a arquitetura na época, porque não tinha belas artes aqui. E tinha que ir para o Rio de Janeiro e tal, e a gente não queria ir embora. Depois foi que surgiu. Hoje a gente tem o curso do IFCE, temos curso na UES e tal, mas na época não tinha. Não tinha. Né? Então, e a opção para quem queria fazer arte era arquitetura. Né? Muita gente fez letras, mas a maioria fez arquitetura. Tanto que da escola de arquitetura da UFC saíram muitos artistas visuais, muitos artistas plásticos, que ou conciliaram as duas coisas, ou então foram ser somente artistas, né? Não conseguiram nem fazer outra coisa. Verdade. Então aquilo ali é muito propício para a arte, a escola de arquitetura. Mas tu não pensou antes, queria mesmo arquitetura, né? Era o menino arquiteto, que queria ser arquiteto. Me recordo aqui de outra coisa também interessante, que na época do colégio, eu estudei no Colégio Cearense, né? Também? E aí no Colégio Cearense tinha aquele teste vocacional antes do vestibular. Isso. E aí no teste vocacional saiu para mim 3 opções. A primeira era artes plásticas. A segunda era arquitetura. E a terceira era medicina. Primeiro foi arte? Primeiro foi arte. Que legal. Né? Mas, para mim, o universo do artista, confesso para você, transparecia na época um universo ainda meio marginal. Isso. Tá? E aí eu via que a arquitetura, já tinha um respaldo, já tinha vou dizer... Um respeito pela sociedade. Não é nem respeito, é uma chancela, né? Assim, da sociedade. Social. Que realmente... Pela utilidade, né? Porque é um ofício... Não que a arte não seja necessária. A arte ela é necessária. Super. Ela é necessária para a sociedade. Mas, para o dia a dia, as pessoas precisam morar. Antes de ter arte, tanto que a gente diz, se no planeta tivesse tudo, se todo mundo tivesse tudo que quisesse, tivesse saúde, tivesse educação, ia viver de quê? Viver de arte. Porque a arte é o plus, a arte é a poesia na alma da sociedade. Mas a arquitetura, ela é primeira, porque é o habitar, né? É o habitar. E, com certeza, na época, estava tendo essa migração do engenheiro que faz planta para o arquiteto que projeta, principalmente no interior, né? Na arquitetura de interiores. Né? Que é uma coisa mais moderna ainda, né? Do que a própria arquitetura. Que coincide da minha época de formação com a verticalização de Fortaleza. Né? Então, começavam a surgir os edifícios e, na verdade, esses edifícios eram um apartamento padrão para todo mundo e as pessoas precisavam... projetar, né? Isso. Precisavam personalizar para cada cliente. Isso. Por isso que eu digo que o mercado estava de braços abertos para quem quisesse vir trabalhar, né? Legal. Com isso, né? Então, assim, são mais de 30 anos, eu atuo na parte de interiores, atuo e acabou na parte de construção. Faço né? Faço também construção. Faço um pouco de tudo, cara. Eu acho que o brasileiro, o cearense, tem que fazer um pouco de tudo. E o cearense é muito inquieto, né? O cearense não se conforma em fazer só uma coisa, não, né? Tem sempre que estar bulindo, tem sempre que estar mexendo. Aí fiz, na verdade, uma especialização em gestão de meio ambiente, né? Na Unifor, quando eu resolvi mudar de áreas, né? Assim, aí eu resolvi mudar de áreas e depois eu fui lecionar. Você é professor? Sim, aí lecionei de 2013 até o semestre passado, final de 2023. Né? Foram 11 semestres, né, na Faculdade de Arquitetura e de Design de Interiores, na Estácio, né, que eu fiquei lá. Que é incrível, né, Estácio? Incrível. A gente sabe que
Eu sou formado em Direito pela Estácio, né? Fiz arquitetura lá na UFC, acabei não concluindo, e depois fui fazer Direito na Estácio, é uma faculdade massa, é uma universidade, que não é mais faculdade, é universidade. É o agora, centro né? universitário, Centro universitário, né? Muito bom mesmo. E o curso de interior lá é muito bom. Muito bom. Minha esposa, a Jaqueline também, que sempre conviveu comigo, né? Resolveu também assim fazer design de interiores, né? E fez design de interiores e hoje é minha parceira no escritório nosso, né? Que legal. Então a gente hoje caminha juntos nessa trilha dos ambientes, né? E a parte de arquitetura é o que desenvolvo com outro arquiteto no escritório. Mas na parte de interiores a parceria eu com ela. de vocês. Parceria Muito legal. Porque eu acho que esse toque feminino também, pode parecer preconceito, mas eu acho que o interiores feminino é diferente, é diferenciado. Não tem como. Temos que reconhecer. Temos que reconhecer. O feminino é mais poético que aquele que não mais queira. Poético. A galera diz, todo mundo tem os dois lados, o feminino e o lado mais masculino, bruto, diga-se assim, o lado masculino. E é isso mesmo. Tanto que o artista, para fazer arte, eu acho que a gente liga o lado mais feminino, que é o lado da poesia. Mais espiritual. Com certeza. Então, eu tenho conversado, vários artistas que têm sentado aqui na bancada, têm falado da arte e da espiritualidade, né? Que na espiritualidade tem poesia. Quando você olha para o espiritual, a alma fala mais alto, né? Não é o corpo, não é o movimento, não é o dia a dia, não é o cotidiano. É o pensamento, é a introspecção, é a filosofia, e aí está a poesia, né? No conto da contemplação e tal. E a mulher tem esse olhar. Tanto que as curadoras de casa, no caso da gente que é artista, são as esposas, as mulheres. Quando ela gosta, o negócio está legal. Exatamente. Ou quando diz, esse aqui tu não vende não, vai ficar aqui. É porque tá bom. Verdade. Então, e foi ver gestão ambiental, lá foi especialização? Fui fazer essa especialização, porque eu queria... acho que assim, sabe, acho que hoje o mundo, né, a gente que fica muito tempo numa profissão, acaba, na verdade, assim, ficando meio que cansado daquilo e quer criar novos horizontes, fazer uma nova network, criar, né? E eu resolvi, na parte de meio ambiente, né, trabalhar que eu queria exatamente fazer arquitetura com materiais reciclados, materiais sustentáveis, materiais... Que legal. A minha intenção foi essa, tá? Mas depois eu vi, cara, que no mundo que a gente vive, a gestão ambiental deveria estar inserida na saúde pública. Tanto é que o meu trabalho científico foi voltado para a saúde pública, não foi nada a ver com construção. Que interessante. Foi para a saúde pública, porque eu comecei a observar que, sem educar as pessoas, sabe, até o meu trabalho era assim, a inclusão do gestor ambiental no programa de saúde da família. Porque esse camarada ele precisava estar junto do médico, junto do enfermeiro, visitando essas comunidades, ensinando as pessoas como cuidar do meio ambiente. A partir da própria higiene, a partir da saúde, que eu falei aqui com o Bosco Feitosa, a gente bateu um papo aqui falando que a galera esquece que, falando novamente, acho que é bem o terceiro hashtag acho que eu falo isso, nós somos mamíferos, a gente é bicho. Então, acaba que a higiene, o tratamento da pessoa para o meio ambiente e vice-versa, tem que ser nesse olhar de inserção, do homem inserido no meio, né? Cuidando de si e cuidando do meio onde vive. Que aí é a saúde. Aí vira saúde pública, né? Saúde pública. Que legal. Então, você entrou na arquitetura e acabou misturando a arquitetura com o meio ambiente e com saúde pública. Poxa vida, porque que legal. Porque também peguei uma orientadora lá com arquiteta, a Nájila Julião, que é professora no IFCE hoje, que ela trabalhava exatamente com essa coisa do saneamento básico, a arquitetura voltada para o saneamento básico. Parabéns para a professora Nájila. E aí eu então disse, rapaz, isso é muito bacana, tem que ser por aí. Ninguém vai conseguir mudar esse planeta se não educar para a saúde, todo mundo. Para o sanitário, né? Para a saúde sanitária, para a saúde ambiental, né? Para a higiene sanitária. Massa demais. E aí minha visão de arquiteto voltou-se para isso, né? Entendi. E aí eu fui para isso. Aí, graças a essa especialização, eu fui fazer um concurso para lecionar e comecei a ensinar na arquitetura, onde eu
ministrava aulas realmente de projetos, né? Assim, então, aí, para mim, cara, foi muito rico. A gente ser professor, a gente aprende todos os dias, né? Porque a gente mergulha em temas diferentes, tem que E o estudar contato aqueles com o temas. aluno, né? Não, tem que estudar os temas, né? Conhecer as normas, conhecer tudo. Então, para mim, foi uma bagagem profissional que eu acho que não conquistaria estando sozinho no mercado, me aventurando sem ter sido professor. Que legal, que legal. E continua sendo professor? Como é que está isso? Não continuo. Né? Acho que também a minha contribuição já foi Já, dada. já deu beleza. Já. Né? Então, até que agora eu quero investir, ó. Pronto. E aí, em que momento entra a arte? Dentro desse percurso? Pronto. Em Eu que momento sempre entra a dizia, arte? minha esposa ela lembra muito disso, né? A gente, acho que a gente namorava e eu dizia já para ela assim, quando eu me aposentar, eu quero ser artista. Entendi. Eu dizia assim, né? Foi antes de eu me aposentar, mas acho que chegou no momento certo, porque a arte chegou para mim como um alento. Cuidei da minha mãe com Alzheimer por uns 14 anos, né? E aí tinha aquela rotina, né? Difícil, né? De preencher, de estar lá, de estar acompanhando. E, de repente, quando ela faleceu, ficou aquele vazio. Vazio imenso. Né? Um certo dia, com aquilo, eu disse, rapaz, eu vou no shopping, vou comprar uma tela. Uma tela e umas tintas. Falei, Marcos, assim, eu não sabia nem diluir a tinta. Eu pintava com a tinta. Foi para cima como autodidata mesmo? Eu aplicava a tinta na tela, tirando Direto da bisnaga e aplicando direto. Entendi. Sabe? Era assim que eu fazia, eu não diluía. Eu não tinha esse conhecimento de como fazer aquilo dali. Tá? Entendi. E aí eu comecei a pintar essas telinhas pequenas. E comecei a ver que eu poderia vender aquilo para uma cliente minha de ambientação. Que legal. Então, talvez eu seja o artista iniciante que já começou vendendo. Que legal. Até porque tinha onde colocar, né? Até porque tinha onde colocar. Né? Aí eu fiz um protótipo, mostrei para uma cliente, né? Tinha feito a casa dela, era um pé direito enorme. Eu disse, eu vou pintar um negócio bem grandão para botar aqui. Mas só quando eu me deparei com um negócio bem grandão, a gente como arquiteto, eu tenho que pensar sempre na logística. Como que eu vou transportar isso para a casa da minha cliente? Como que eu vou chegar lá e vou montar isso na casa da cliente, né? Como arquiteto, a gente sabe que... É a logística da coisa. Não, e os materiais que a gente utiliza são materiais industrializados que têm bitolas determinadas que a gente precisa saber onde é que tem corte, onde é que não tem, como que a gente aproveita aquilo. E aí, na arte, eu comecei a trazer essas coisas também. Esse olhar, né? Esse O meu olhar da conhecimento. arquitetura. Aí eu cheguei para a cliente e disse, olha, é isso aqui, são quatro painéis, né? Eram painéis de... Tu dividiu? Fiz 4 painéis de 80 por 1 metro. Entendi. E aí, quando monta, faz um políptico, né? Faz a composição lá no pé direito dela, né? Que legal. Quando eu mostrei, ela disse, eu quero, quanto é? Ela sabia como é que cobrava, cara. Eu peguei e fiz um valor e ela fechou. Que legal. E aí eu trabalhei, pintei, aprontei, levei, montei. E assim, eu acho que aí está a satisfação do artista, né? Quando a gente vê o brilho no olhar de quem adquire o nosso trabalho. É fantástico, é incrível. Né? É incrível. A gente vê que aquilo tocou, de certa maneira, a pessoa, de uma maneira assim que... E que ela trouxe para a vida dela, né? Trouxe para casa. Exato. Que é o lugar principal da gente, né? O principal lugar. A gente vive nesse mundo, mas o principal lugar para onde a gente volta, a gente vai trabalhar, volta para a nossa casa, né? E aí você tem obra de arte na sua casa, aquilo é seu. Aquilo que está trazendo mais poesia para a sua vida, para o ambiente, é incrível. Eu não sei se os meninos conseguem mostrar aí, tem aquele que tem 4 assim no pé direito. A gente vai já começar a passar, vamos mostrar aí. Foi aquele trabalho, foi o meu primeiro trabalho vendido. Que massa. Que eu fiz protótipozinho pequeno, o protótipozinho pequeno está inclusive lá na minha cabeceira da cama, eu botei assim na parede. Entendi. Que era pequenininhos assim, cara, 15 por 30, fiz a coisa então, assim. tu fez primeiro o protótipo, pequeno, para depois, ou seja, teve todo um projeto realmente. Né? Pronto, aí entra de novo o arquiteto. O arquiteto, o artista que projeta. Né? Aí eu projetei, transferi tudo aquilo depois para uma tela grande, colocando as medidas ampliadas, né? E aí consegui fazer esse trabalho e vendi, emoldurei, pendurei lá e a cliente ficou satisfeita. Poxa vida. E botei dinheiro no bolso. E deu plus no projeto, né? E ganhou pro projeto. Deu uma originalidade. Sabe o que eu vejo muito também dentro da nossa profissão de interiores? Muitos procuram copiar o que os outros estão fazendo. O arquiteto que sempre vai ter isso, né? O que está dando certo, Como tem um artista
da moda tem o arquiteto da moda, né? E aí o arquiteto está na moda, os outros, todo mundo quer fazer igual. Eu sempre fui um cara, por ser aquariano, sempre quis fugir de tudo que eu achava que estava muito padronizado ou não. Cara, eu vou quebrar isso aqui, né? Quebrar isso aqui. E eu ia pelo campo. Tanto é que em Casa Cor, quando eu participava, o artesanato que todo mundo queria era o que eu não queria. Já estão fazendo, eu vou para outro canto, né? Eu queria outro artesanato daqueles mais simples. Entendi. Mas, assim, o barrinho preto, a coisinha preta, porque eu acho que o belo está no simples. Com certeza. Tá? Não adianta a gente encher de coisas, encher de, sei lá, tanta coisa que usa em ambientação, né? Por mero modismo, por mero... Isso. Eu acho que não. E o simples é difícil, né, Marcelo? E o simples é difícil. O simples é difícil. Você conseguir, que é o caso da obra de arte também, você conseguir, por mais que seja rebuscado o seu trabalho, você tem que buscar a simplicidade. E a arquitetura boa, aliás, acho que tudo que é bom é mais simples. É mais simples. Se rebusca muito, eu ouvi uma frase do Chico Issa, uma vez ele fazendo o projeto lá, e ele disse assim: para que simplificar se é tão fácil complicar, né? Aí eu fiquei, levei isso para a minha vida, eu disse, cara, para que simplificar se é tão fácil complicar? Complicar é fácil, simplificar é que é difícil, né? É difícil. Então, você conseguir chegar no resultado mais simples possível, com eficiência, aí é que é o difícil. Aí é que é o difícil. Aí é que é o difícil. Conseguir passar tudo que você imaginou no simples... daquela forma direta, simples, né, e eficiente. Tanto é que eu considero assim, projetos mais simples, mais belos e imexíveis. Você não consegue mexer mais na planta, você não consegue mexer. Ele fica de uma maneira... Está pronto. Que é o que acontece com a obra de arte. Com a obra de arte. Que a gente trabalha, diz, paz, mexeu... Estragou. Eu não né? sei se você tem isso, mas eu, por exemplo, lá em casa, eu falo muito para a André, eu tenho um sofá azul. Eu na minha sala eu tenho um sofá azul. Sim. E é no sofá azul que as minhas telas, depois de pronto, elas repousam. Eu coloco elas encostadas lá, sentadinhas no sofá. E todo dia eu passo olhando para elas. Então, quando eu olho e vejo que tem uma coisa para mexer, ela sobe de novo para o meu quarto lá em cima, que é o ateliê, onde eu vou trabalhar, né? Mas... quando ela está ali, ela amadurece, ela ganha, assim, realmente o poder de dizer assim, eu sou isso e é isso que é suficiente, não precisa mais acrescentar E você precisa nada. de um tempo para esse amadurecimento. Precisa. Você precisa passar. O meu cavalete é na minha sala, também a gente tem a Craft, eu produzo na Craft, mas a gente produz muito em casa, porque é onde a gente está. Depois da pandemia, ficou muita gente em home office, e a gente também trabalha. Todo mundo passou a trabalhar em casa. Por mais que você vá no escritório, vá na instituição e tal, tem aquele local de trabalho em casa pós-pandemia, pelo computador e tal, a gente se habituou, né? Que foi muito bom. E aí eu deixo meu cavalete na sala e vou passando, no amadurecimento. Aí, às vezes, eu me acostumo com o trabalho, ok, não vou mais mexer, não. E, às vezes, você vai lá e mexe, né? Às vezes, estraga no começo, depois ele adquire o equilíbrio. Mas esse amadurecimento com a obra é muito importante, Muito né? importante, muito importante. E elas ficam lá no meu sofá azul. A Andréa ri quando eu digo isso, mas é o meu sofá azul. Ela fica lá, porque... O cantinho do pensamento. O interessante também. Legal. Quando a obra está no ateliê, eu não sei o seu ateliê, mas o meu é uma bagunça. Confesso aqui, todo ateliê é bagunçado. Todo e ateliê aí, quando bagunçado. essa obra está no ateliê, Marcos, a gente não consegue ver ela plenamente bela. Você tem que tirar ela do canto e levar para outro. Aí, lá nesse sofá azul, exatamente, é um ambiente mais requintado, tem uma cortina de bom mais acabamento limpo, atrás. mais limpo. E você ainda vê como é que o trabalho fica no ambiente, mesmo que seja no ambiente dos outros. Mas ali ele já está no lugar. Já está no lugar. Pronto, exatamente. É na minha sala que eu boto isso. Eu tenho um local que aí eu tenho a mesa e tal. De cara, se ficou bom aqui, até que você tem uma iluminação para bater na sua tela. Se ficou bom aqui, que vai aí ficar bom em qualquer lugar. E é bom a gente falar disso, porque falar nisso. Porque existe uma crítica, e eu já tive essa crítica, do trabalho ter que falar por si só, independente do ambiente. O cara tem, o colecionador, a colecionadora tem que comprar o trabalho pelo trabalho. Ok, você se apaixona pelo trabalho. Esse trabalho está aqui, no estúdio do Hashtag Arte tal, se apaixonou pelo trabalho. Mas ele vai para um lugar. Por mais que seja um trabalho de um Basquiat, seja um trabalho, sei lá, de qualquer artista, de uma Adriana Varejão, de um Marcílio Lopes, de um Oriado Cardoso Júnior, ele vai para o ambiente. Ele vai para a casa do colecionador e o colecionador vai procurar onde colocar. Isso é natural. Você pode deixar o trabalho encostado? Pode.
Eu entrei na casa do colecionador, tinha uns 100 trabalhos no corredor dele. Pronto, estava tudo ali. Mas ele vai pegar alguns, de vez em quando, e vai trocar. Colocar na parede. E esse trabalho tem que caber no espaço. Né? E aí você, quando experimenta no espaço, você diz, cara, tá massa, né? E às vezes é o trabalho que pede o lugar, não é a gente que escolhe o lugar para ele. Verdade. Quem trabalha com ambientação tem muito isso, tá? Por exemplo, eu e Jaqueline, minha esposa, a gente gosta muito de garimpo, né? Então, coisas antigas, coisas assim que a gente curte mesmo, né? Entendi. Então, a gente, quando vê, às vezes a gente compra e quando vai colocar no lugar, não é aquele. Fica esperando até que aparece, não é que isso aqui realmente ficou posicionado certo agora. Em decoração tem muito isso. E com a arte também não é muito diferente. Eu costumo dizer assim, que o arquiteto tem que ter a humildade de reconhecer que ele não é o protagonista daquilo tudo. Ele tem que deixar a arte protagonizar. Ele tem que deixar a arte protagonizar em certos momentos. Tá? Então, a arte é que vai realmente trazer aquela ambiência, que vai te dar realmente assim o tom da coisa dentro do espaço. Entendi. Você quer algo mais agressivo? A cereja, né? A cereja. Aqui. Porque e é isso que eu converso aqui com a galera, e é interessante a gente estar batendo papo com um artista que também é arquiteto, que aqui no Ceará, assim, é uma sorte nossa, tem gente que acha que ficou muito na mão da ambientação, a questão das artes, mas para a gente é interessante porque o arquiteto ele tem poder de levar para o cliente, como você levou o seu próprio trabalho, podia ter sido de outro artista, dizer, olha, coloca aqui cabe uma obra, aqui cabe uma obra do Carlos Campos, agora deixa eu te dizer por que eu levei o meu trabalho, né, assim, de início. Eu observo, sabe, Marcos, que a maioria dos clientes, eles não têm cultura para arte. Pronto. Então, o que acontece? Às vezes fica aquele espaço sem nada por muito tempo. Eles não têm coragem de ir numa galeria e adquirir uma obra de arte. Às vezes o valor também os assusta, vamos dizer assim. E o cara já vai comprar no final do projeto, que já vai com outro, já foi tudo embora. Então, certas, não é todo cliente que eu faço isso, tá? Então, que eu tenho mais assim proximidade do que eu posso realmente oferecer. É o que a André a minha mentora lá, André, eu estou aqui falando aqui de você. Porque a André, ela sempre me diz assim, mas você precisa sair do universo dos seus clientes e vender para outro público, tá? Mas, por enquanto... Isso é um caminhada, né? É um caminhar, exato, né? Eu estou ainda nessa fase, né? E aí, o que é que eu vi? Que eu vou deixar essa parede aqui incompleta todos esses anos. Se eu posso oferecer, não vai ser arte do mesmo jeito? Pronto. Não importa se a cliente vai dizer para mim que quer uma arte, a coisa que eu acho mais brega do mundo, tá? Que quer uma arte que combine com a cor do sofá dela. Complicado. Isso é de doer, né? Mas faz parte. Mas a ela gente quer escuta. arte. Mas ela quer arte. Mas aquela né? é ela quer a arte. Não importa se ela quis. Foi um primeiro contato que ela teve com a arte. A gente tem que respeitar isso é um amadurecimento, isso é uma evolução. Né? Então, na verdade, assim, aí eu comecei a oferecer e comecei a realmente conseguir colocar o meu trabalho na casa dos meus projetos. E aí é um projeto que vem completo. Né, que vem o projeto e já vem com a arte. E se o arquiteto também é artista, né, por que não? E deixou o trabalho de ambientação mais bonito, né, e colocou a arte na vida do cliente. Arte na vida do cliente. E daí ele vai para outros artistas. Exato. Porque depois aí ele vai fazer outro projeto e tal, não sei o quê. Ele talvez tenha um contato primeiro assim com um valor de quanto é uma obra como essa e vá se sentir assim mais à vontade de consultar um outro artista que ele gosta e saber, né, quanto que é o trabalho dele, né? Então eu vejo que realmente é assim uma abertura do mercado que eu encontrei que eu e é fundamental. E por falar em abertura, vamos começar a ver os trabalhos do Marcílio, bater um papo sobre as obras, são lindas. Olha, Abapuru? É a releitura da Abapuru, né? Dentro do meu estilo, né, abstrato, o concretismo, né, que é fazer tudo muito medido, tudo muito reto. Tem um projeto, né? A gente vê que tem um projeto, tem um projeto, tem uma diagramação, né? Tem uma preocupação. Então, assim, o que a Tarsila fez,
cheio de curvas, cheio de coisa, o Marcílio traz ele reto, mas não deixou de ser Bapuru, né? E belíssimo, né? E nessas cores que trazem muito para a gente. Brasilidade, né? Brasilidade. E a Tarsila tinha essa e trouxe aqui para o Ceará. Eu vejo aqui muita cearensidade aqui, né? Tem as cores, né? Muito vibrante, né? Lindo demais, lindo demais. E a abstração, eu gosto muito de quem trabalha, o meu trabalho é mais puxado para abstrato. Agora, a abstração, ela traz essa, eu vou chamar a palavra que é limpeza, muitas vezes, né? Nesse caso do ortogonal, né? Ele é um trabalho quase publicitário, ele vai direto, né? Exato, Pá, quase né? que publicitário. Tanto vai direto, muitas pessoas, no início, achavam que isso era colagem. Entendi. Quando eu fui para o meu cardiologista, eu mostrando para ele, ele disse, olha aqui, doutor Oscar, e quando ele olhou, ele disse assim, rapaz, isso é colagem? Eu disse, não, é pintura. Porque eu também tenho em casa uma fiscal, sabe, da minha pintura. Ela comprou uma lupa e aí eu pinto, ela vai olhar os traços. Ah, é? Ela olha e manda eu corrigir, tá? Porque também é uma outra coisa que eu percebi nos meus clientes. Por exemplo, o desconhecimento que eles têm com relação à arte, o cliente dito assim, alto padrão, né? Muitos deles querem, às vezes, a arte assim mais perfeita, com o traço mais cuidado, reto. Né? A desconstrução não cabe naquele ambiente muito, clean e tal, não sei o quê. Eles acham isso, né? E aí eu comecei também... Interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Mas é. Aí eu comecei a trazer pronto, tanto é que eu confesso para você, eu tenho como inspiração o Zé Guedes. Guedes é fera demais, tá? E tem esse trabalho muito limpo, muito reto, clean, muito cuidado, né? Bem clean, né? Direto. O Túlio Paracampos também, né? Com aquele coisa dele, tudo desenha com o Túlio e faz croquis. Que é arquiteto, né? Que é arquiteto então, e traz para a arquitetura também, traz para o trabalho o projeto, né? Então, assim, as inspirações existem, né? Com Lógico, certeza, né? com certeza. Mas, assim, e a gente seleciona o que a gente acha que é bom, né? Então, o que eu acho que é bom, eu procuro o que lhe toca, né? O que lhe toca. Exato. E aí eu comecei a fazer o abstrato e figurativo ao mesmo tempo, né? Isso daí é várias telas, né? Que traz a questão dos sentidos, né? Esse aqui é o do olfato, né? Você vê que o penetrante preto, ele está exatamente no sentido do nariz, né? Entendi. Tá? É o olfato. Tá Vamos para frente, que eu acho que tem... Aí tem os outros. Aí tem os outros. Olha aí. Né? Aí, esse daí é o paladar, ó. O penetrante preto também está na altura da boca, nessa parte aqui. Tá? Vamos para frente. Olha aí. Né? Que massa, esse daí é o tato. Esse tato me deu um trabalho. Como é que eu vou fazer um tato numa tela? Aí eu descobri, ó, os penetrantes pretos aqui embaixo, como se fosse a mãozinha aqui assim, ó. Maravilha. Tem um simbolismo, né? Tem um simbolismo. Essa tela, essa não, uma outra, primeiro eu vendi uma, né, para uma clínica de fisioterapia, que é exatamente, que ele trabalha com parte de cerebral, né, de recuperação cerebral, tratamentos não invasivos cerebrais. E aí eu fiz uma e vendi para ele. E aí eu vi, pô, que bacana isso. A intenção lá foi o cerebral. Depois me surgiu a ideia dos sentidos. De continuar para os sentidos. Que eu continuei com os sentidos. Legal. Muito Entendeu? Bom, muito bom. Esse é o da visão. Visão, né? E tem um simbolismo incrível. E consegue, com as cores, passar a mensagem para além da arte, da estética, do valor estético, da beleza do trabalho, né? Acaba tendo uma espécie de função, porque você fala de algo, né? Fala de algo. Pela abstração. Isso é difícil demais. Isso é muito difícil. Parabéns. Parabéns, muito difícil, muito bom. E aí é a audição. Incrível, incrível. Maravilha. Isso pode virar símbolo, né? Isso pode virar símbolo, pode ser usado. A gente fala da função da arte. Eu via demais isso aqui quando eu estava produzindo, a questão das disciplinas de comunicação visual com Caetano. Com Caetano, pronto. Né? Lá na Escola de Arquitetura. Exatamente. Então, para você ver, todos os meus conhecimentos adquiridos na escola, né? Estão aqui. Estão jogados na minha arte. Caetano Nearco, que era um dos grandes artistas cearenses. Né? Que maravilha aquele cara. Maravilhoso, né? Ou seja, aí você vê a imbricação da arquitetura e das artes visuais, né? Desde sempre, né? Desde sempre. Aí, esse daí, né, também foi vendido para uma clínica, né? Pronto. E aí você vê, só uma parada nesse trabalho, você vê a arte enriquecendo o ambiente.
Pronto. Tira esse trabalho. Pronto, tira esse trabalho daí e deixa só a ambientação. E essa arte, É na bonita, verdade, mas não tem a alma. elas são duas caras, né? E aí, para você ver como é interessante, quando eu levei esse trabalho para ver, um grupo de sócios de 4 pessoas, um deles olhou e disse assim, essa parte amarela, que é uma clínica de odontologia, essa parte amarela lembra uma das ferramentas que ele usa lá no... Que legal. Foi o que me fez vender, para você ver como é interessante isso. Como a arte precisa falar com o espectador de alguma maneira. A arte se completa no olhar, principalmente a arte abstrata. Pois é. Aí você faz um trabalho desse aqui, o cliente chega e vê algo, o espectador, o cliente, chega e vê algo que você nunca pensou. Exato. Você, poxa vida, tu não conhecia o objeto lá, a ferramenta, não, né? Nunca. E a expectativa, o olhar do cliente viu a ferramenta. A ferramenta. Interessante demais. Aí, quer dizer, o que eu vejo, e eu ofereci esse trabalho porque são 2 pessoas de boca aberta. Eu achava que tinha tudo a ver com dentista. Eu já tinha esse trabalho pronto. Quando nós começamos, eu e Jaqueline começamos a fechar a ambientação, eu digo, eu vou levar esse trabalho e vou colocar lá para ver o que eles vão dizer. Maravilha. E não sai mais de lá, né? Não sai mais de lá. Não saiu mais. Maravilha. Olha aí. Tá aqui. O artista. Aí esse outro trabalho aí já né? E você vê que eu gosto de painéis grandes, né? Os ambientes são grandes. Eu gosto de painéis grandes. Né? Aí esse daí, Marcos, eu vejo assim muita influência assim da minha infância também nesse daí. A minha mãe, ela costurava e tinha aqueles moldes, não sei se você pegou umas revistas que tinham uns moldes que abriam. Isso, que era tudo colorido. Vermelho, azul, eu nunca entendi que diabo era aquilo. Mas ela entendia e cortava por aquelas coresinhas, né? E quando eu fiz essa tela que eu olhei, eu digo, rapaz, olha, no meu subconsciente, isso aqui também foi encomenda para uma clínica de estética, né? E quando eu cheguei lá, que eu mostrei para a doutora, que ela vê essas marcações no corpo, parece assim, Marcílio, até as marcações aqui do corpo. E eu fiz sem me sentir isso aí, eu fiz pela busca do belo, pela busca... Do equilíbrio. Pela busca do equilíbrio, pela busca de... porque era para ser para ela, entendeu? Entendi. E esse trabalho me deu uma grande satisfação, que quando ele foi entregue, Marcos, eu vi o brilho no olho da cliente. Né? Que coisa linda, né? Deu perfeito meu aqui. Meu Deus, quanto é isso? Será que eu vou poder pagar? Aí eu disse assim, pronto, ela vai pagar de 2, 3 vezes. Rapaz, quando ela mandou o Pix, mandou integral. Olha aí, que maravilha. Para você ver. Pela satisfação. Né? Pela satisfação. Pronto, esse é o meu primeiro trabalho. Esse é o painel da casa da cliente. Do pé direito duplo que aí. Eu fiz realmente o belíssimo trabalho. O pequeno protótipo, ela viu e aprovou e a gente fez. E é toda acrílica sobre toda acrílica. Cara, é uma perfeição. É uma perfeição. Eu não tenho capacidade mental. Tu já viu meu trabalho, né? É todo solto, é o oposto. Mas eu quero. Eu admiro demais. Eu quero enveredar para isso aí do seu. Aí que está o problema. Mas é impressionante a capacidade geométrica de ter o equilíbrio no geométrico. Eu acho incrível. Parabéns, lindo demais. E aí eu quero perguntar assim, os barquinhos, a gente falou de infância, falamos do lúdico aqui. Pronto. Esses barquinhos, como essa parada? Os barquinhos, rapidamente aqui, ele tem uma história muito interessante, que foi minha mãe que me ensinou a fazer barquinhos. Certo. E aí eu me recordo da minha infância, que ela sentava no chão com os filhos, brincando, fazendo barquinho, para ter as crianças por ali, né? E a primeira vez que ela fez um barquinho para mim, que ela fazia como mágica, soprava e abria o barquinho assim na frente da gente, aquilo me encantou. E eu, não sei, fiquei com aquele fascínio e levei para a vida toda. Na escola, eu fazia barquinhos pequenininhos, assim, que eu tinha a mãozinha pequena, né? E colocava assim na cabecinha do meu lápis, como se fosse a borracha. Que legal. Eu tinha isso, né? Até assim, as meninas que eu achava mais bonitinhas na escola, eu presenteava com lápis com barquinho. Rapaz, caramba. Então, galanteador com barquinho. Disse, rapaz, eu vou fazer uma parada diferente aqui. Dava o lápis. Criança, não sabia nem o que era aquilo, mas na verdade era o presentinho que eu dava para elas. Já tinha a alma do arquiteto, já tinha olhar para frente. Arquitetava o plano lá da... Legal. E aí, pronto, e o barquinho sempre ficou na minha memória. De vez em quando eu me pegava fazendo barquinho, eu saía do estacionamento, pegava a nota do estacionamento, quando eu via eu estava dobrando um barquinho, e sempre ficou isso. E aí um dia me surgiu a ideia de trabalhar com barquinhos. E eu comecei a fazer e levei para a Andréa ver.
Então é recente essa é recente. A André, ela inclusive no começo, ei André, tu não botou fé não, né? Mas aí depois eu comecei junto com ela a ver as possibilidades. Que coisa rica que é. E plasticamente é lindo, né? Plasticamente é lindo. É porque aqui, né? não sei se você tem lá o conjunto, né? Quando a gente monta centenas deles numa tela, ele cria uma textura. Tem uma imagem aí do conjunto dos barquinhos. Vamos deixar ela pronto. Pronto. Deixa essa imagem aí. Parece Atos Bucão, parece né, tanta coisa, né? E ele é estático e tem movimento. Estático e tem movimento. Exato. Massa então, demais. a ideia da bandeirinha é você descobrir que parte da dobradura corresponde, porque você tem que pintar antes, você não pode pintar depois do barquinho feito. Entendi. Então, você pinta antes a parte da dobradura que vai receber a bandeirinha dentro, para poder você fazer. E na dobra tem que ficar no lugar certo. No lugar certo, exatamente. Então, tudo é pesquisa, né? Tem que você conhecer o que você está fazendo. Engenhosidade, né? Engenhosidade. Que é a história da arquitetura, que você tem a arte, mas ela tem uma engenhosidade, ela tem a função. Ela tem que ter a engenharia a favor dela. Tem a construtividade. Porque quando a gente vai para a tela, a gente tem a ciência, tem a tinta e tal, mas quando você vai para a terceira dimensão, que é o caso do barquinho, aí que é o caso da escultura, tem engenharia. Né? E aí na dobra tem engenharia. Tem engenharia. Né? É um origami simples, mas é o mais simples que qualquer criança faz. E a simplicidade é que é o grande lance, pois né? A gente estava falando aqui. Então, na verdade, assim, centenas de barquinhos, né, que a gente precisa fazer. A resistência são bastante resistentes, porque além do papel da dobradura, que a gente escolhe um papel com uma gramatura também específica, né? Tem que ser 180, porque a arte tem 200, que ter uma certa resistência de durabilidade. Ali tem barquinho embaixo ali daquela madeira? Embaixo dessa bandeja. E ela é resistente mesmo? Sim. Tem peso aí, pessoal? Para a gente botar ali para testar? Tu está de brincadeira, tu vai botar um halteres desse. Mas vamos botar, né? Gente, quem é esse halteres? É do Beranger, O Beranger faz aqui uma... Vamos botar o halteres em cima. Ai, meu Deus, Deus permita que aguente. Vamos lá. Rapaz, parabéns, é resistente mesmo. Esse peso aqui deve ter uns 5 quilos. Deve ter uns 5 quilos, né? 5 quilos. Poxa, André, passou no teste. E mais uma, vez vem a questão aqui da engenharia, que legal. né? Pronto, da resistência. Biapoiado, resistência dos materiais. Biapoiado, como se fosse lá do professor Fujita, lá da arquitetura. 2 pilares, né? Está distribuído, tá? Parabéns, incrível, então, a ideia incrível. Realmente... E aí isso é interessante, porque o cliente, quando ele compra uma obra de arte, ele adquire, e a obra de arte ela vai ficar por gerações, é o que eu sempre digo para a galera. É um investimento. O sofá, você vai trocar no próximo projeto de ambientação que contratar o Marcílio e o escritório. A cortina, a mesa, por mais cara que seja, isso vai ser renovado algum dia. Né? Mas a obra de arte ela vai acompanhar. Vai ficar para as próximas gerações. Vai ficar para as próximas gerações. Né? E aí tem que ter resistência o material. E está aqui, está comprovado que quem comprar o trabalho com os barquinhos vai estar com o trabalho. E o papel, eu trabalho muito com papel. Fui para exposição no Espaço Cultural da Unifor, tem aquarelas de 1.500 e pouco. Então. Muitas vezes o papel dura mais do que os papiros dos egípcios. Dura mais do que a tela, muitas vezes, né? Então o papel é algo muito resistente, né? E como disse aqui, quando era quem chegou no estúdio, o Marco Beranger colocou, que é o diretor do programa, disse: o papel vem de onde? Madeira já foi, né? De algo absurdamente... Faz móvel, né? De papel, faz luminária... absurdamente resistente, é um material maravilhoso. E está aqui comprovado pelo peso, né? E aqui, o barquinho também oferece outras possibilidades, né? Quem olha para um barquinho com poética, né? Vê o quê? Vê uma boca. Isso. Vê um olho. Isso. Né? E aí, na tela lá do retrato, eu trago, né? Como se fosse um negativo de uma foto, né? Como se fosse um único barco, né? Representando a fala, né? E vira instalação, né? Na questão da arte e instalação. E esse trabalho eu vejo ele tanto como abstrato, como uma instalação. Né? Maravilha. Marcílio, muito obrigado, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Trabalho incrível, né? Uma trajetória fantástica. Vamos continuar trabalhando com barquinho, quero voltar de novo. Pronto, na hora. E tem 1000 possibilidades, né? Até porque eu estou vendo os barquinhos ainda estão brancos e tem
milhares de cores aí para andar. O espectador fica olhando, já está olhando os barcos coloridos, né? Maravilha. Tá. Parabéns pela trajetória. Muito obrigado por estar aqui na bancada do Hashtag Arte. Obrigado, viu, Marcos? Aqui eu que agradeço aqui, estar contigo aqui. Te conhecendo, né? Porque, na verdade, eu só tinha... Me conhecia de vista, de Instagram, né? De Instagram. Maravilha. Hashtag Arte com Marcílio Lopes. Hashtag Arte. Viva a vida? Viva a arte. Cara, massa demais. Bom demais.